abrir em Efésios. Ai, tô nervosa. Efésios 5. Mas antes da gente ler, eu queria compartilhar algo com os irmãos. Ontem eu estava voltando para casa, né? E como sempre, eu falei para vocês que lá em casa a gente faz um bolão para saber quem é a próxima pessoa a pregar. E aí eu falei para o Renan, falei, nossa, quem será que vai pregar amanhã, né? Que está na reta final. Aí ele falou, eu acho que é você. Eu falei, não, sabe por quê? Porque o tema de amanhã é muito polêmico, tem que ser alguém assim mais maduro para poder falar sobre esse tema, uma pessoa mais experiente. Eu acredito que não seja eu. E aí, beleza, a gente tomou banho, comeu, foi dormir e nada da mensagem chegar. Eu falei, bom, não é ninguém aqui em casa, vamos dormir em paz. Aí quando eu acordei, 6 horas da manhã para ir trabalhar, eu vejo a mensagem que a pessoa madura tinha que ser eu. Eu falei, Senhor, mas amém. O Espírito Santo é maduro o suficiente, então a gente confia nele, amém? Bom, e o tema que a gente vai falar hoje está lá em Efésios 5, 21. Deixa eu ver aqui. Que no tema da minha Bíblia está como deveres conjugais. Mas só para a gente relembrar um pouquinho sobre a carta de Efésios, a carta que Paulo escreve a Éfeso, ele começa a falar sobre a doutrina e o evangelho do Senhor. Então ele começa a dizer para a gente quem nós somos em Deus. Então ele fala sobre que a gente é filho de Deus, que as bênçãos espirituais já estão sobre nós. Ele fala sobre os ministérios que Deus nos dá para poder abençoar a igreja, que são ministérios de mestre, pastor, apóstolo. Então ele vai falando sobre a unidade da igreja, a importância da unidade, do amor. E aí ele vai, no decorrer dos capítulos, a partir do 3, ele vai falando como que a gente pratica isso, né? Então ele fala sobre a gente não invejar, perdoar, não cobiçar as coisas dos outros, não falar palavras torpes, que a nossa boca possa ser para falar bênçãos, que nos nossos lábios tenha cânticos de júbilo ao Senhor. Então ele vai falando sobre como que a gente tem que se posicionar como filhos e servos de Deus. Só que aí vai afunilando mais. E aí ele começa a falar sobre a nossa vida pessoal. E por que é importante falar sobre a nossa vida pessoal, principalmente quando a gente está falando sobre o reino de Deus? Porque não adianta a gente querer expandir o reino de Deus, o reino de justiça, o reino de paz, se o reino de Deus não estiver estabelecido primeiramente no nosso coração. É dentro da nossa casa que o reino de Deus precisa ser estabelecido primeiramente. E aí quando a gente vive esse reino de justiça, esse reino de amor, esse reino de paz, a gente começa a expandir ele por toda a terra. Então, nessa metade do capítulo 5, ele vai falar sobre um reino de justiça no matrimônio, na família, né? O primeiro ministério que Deus nos deu, que foi a família. Então, lá no versículo 21, diz... O assunto polêmico. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça o seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele faz isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer
para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e a igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Então, como eu falei, o reino de Deus a gente precisa começar dentro de casa. E uma coisa que o Espírito Santo ele falou no meu coração é que é uma questão de posicionamento e permitir que o Espírito Santo nos encha. Não tem como a gente vencer ou as estratégias malignas de Satanás se a gente não tiver com o Espírito Santo em nós. E num reino, o Senhor ele estabelece um lugar para cada um. Então, quando Deus criou todas as coisas, ele criou tudo com hierarquia. E a gente aprendeu muito isso na escola de sabedoria. Não só na família, mas quando a gente vai trabalhar, existe uma hierarquia a ser respeitada. Quando a gente vem aqui para a igreja, a gente tem uma hierarquia a ser respeitada em todos os lugares, seja governamental, seja civil. A gente é rodeadas por autoridades. E nós, como cristãos, temos que ser os primeiros a respeitar essas autoridades. A gente conversou muito na escola de sabedoria que é muito difícil, não é uma coisa fácil, principalmente quando essa autoridade não segue o caminho do Senhor, não é alinhado com a vontade de Deus. Mas a gente, como cristão, a gente precisa se posicionar e refletir aquilo que o Senhor nos ordena, que é respeito, é a submissão com a palavra dele. Então, no reino de Deus, eu preciso estar na posição que Deus me chamou para estar. Há momentos que a gente vai estar numa posição de liderança, mas também existem momentos que a gente vai estar na posição de submissão. E é exatamente isso que Efésios diz. Então, eu procurei aqui no Google o significado de reino, e diz que o reino, do latim regnum, reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei, uma monarquia, que é o que forma o governo. Então, uma única pessoa é quem governa. E quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente segue um rei, que é o nosso Deus. Então, a gente precisa seguir as diretrizes, as leis e ordenanças que o Senhor nos traz. E a gente não pode só querer seguir aquilo que é legal, aquilo que agrada o nosso coração. A gente precisa seguir de maneira completa, mesmo que nos doa. Então, quando o Senhor criou todas as coisas, ele colocou hierarquia, e a família, quando ele formou com hierarquia. E aí é neste momento que os homens estufam o peito e ficam felizões, porque eles são a autoridade do lar, não é? E aí as mulheres, a gente respira e ri e fala assim, porque a gente ama Deus. E a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E não tem como ir contra a vontade de Deus. Então a gente, mulher, a gente respira e fica assim, o meu marido é a minha autoridade. Eu falei que isso é coisa de gente madura. Mas isso é muito, muito sério, né? A gente precisa colocar isso em prática. E é vivendo e aprendendo, né? Eu tenho 1 ano de casada, gente. E é difícil, porque a gente não concorda com tudo. E aí a gente tem que ser a mulher sábia, que respira e fica assim.
Sim, marido lindo. Ai, Senhor. Então, a gente precisa respeitar essa hierarquia. É muito difícil pra gente, né? Porque a gente não concorda com as mesmas coisas. Na maioria das vezes, a gente não vai concordar. Mas a gente precisa colocar isso em prática e saber qual é o nosso lugar. Então, hoje a gente teve uma cena muito linda lá em casa. Porque o Senhor, Ele explica, né, a palavra dEle e Ele já quer que a gente treina. E eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre este assunto, o assunto do meu casamento, que a pastora pregou no meu casamento. E aí eu cheguei em casa, e aí o Renan falou, nossa, a vizinha falou que está com barulho de água lá em casa. A gente deixou alguma coisa aberta, chuveiro, a torneira. Aí eu falei, não sei, a gente saiu, não tinha nada vazando. E aí quando a gente chega em casa, a gente ouve barulho de água. Aí a gente falou, meu Deus. Aí quando a gente corre para o banheiro, como é o nome do... A descarga estava ativada lá. Então a água ficou o dia inteiro correndo lá. Só que na minha casa, eu já fiz isso com meu pai. Então eu falei, opa, tirei a tampa da caixa acoplada, segurei a boia para parar de vazar água. Aí chega o Renan super bravo. Eu sou o homem da casa, eu que tenho que resolver. E eu fiquei tipo... Você não é o homem, eu que tenho que resolver. Eu falei, mas eu sei fazer isso. Mas eu tenho que aprender. Então, quando a gente coloca isso em prática, pode ser coisinha besta, né? Mas o Senhor, Ele veio aqui me ensinar na raça mesmo. E eu falei, tudo bem, homem. Liga pro meu pai, que é outro homem, e fala para ele te ensinar. Aí o homem da minha casa ligou pro outro homem e ajudou a resolver o problema. Coisa que eu sabia, mas eu sou mulher submissa e não fiz nada, né, Renan? Mas é muito sério, porque a gente, na prática, principalmente mulher, quer resolver as coisas e vai querendo fazer, e aí o homem, os homens, eles acabam tirando a mão, muitas das vezes, porque a gente é muito apavorada e quer fazer as coisas. É ou não é? Isso é coisa de gente madura, eu falei. Isso é muito sério, então às vezes a gente que é afobada vai querer resolver as coisas, e aí no tempo do homem, Cronos mais lento do que o Cronos normal. Né? Porque a gente está acostumado com o Cronos da mulher, né? Tipo, oh meu Deus, tá vazando, vamos parar de vazar. Mas aí o homem não. O homem ele tem que primeiro ter a postura de homem para ir resolver o problema. Não é, irmãs? Os homens parem de me encarar, porque a gente sabe do potencial de vocês. Não é, pastor? Mas assim, falando sério agora, a gente precisa saber se colocar no nosso lugar muitas das vezes. Existem momentos para todas as coisas. É claro que a gente também não vai abrir mão e falar, se vira aí porque você é homem. Se vira aí porque você é autoridade, é você que manda. Mas existem limites nas nossas vidas. E a gente precisa saber estabelecer isso. Né? Às vezes, existem mulheres que querem casar, mas já é tão assim geniosa, fala, quando eu casar, é eu que vou mandar. E aí, meu Deus, já começa o casamento já errado. E principalmente quando cresce com, por exemplo, com uma mãe que já sabe fazer tudo, e aí quando casa quer fazer tudo também, e aí o homem vai e tira a mão, e a gente começa a ver alguns problemas. Porque a gente faz tudo, aí quando eles querem fazer, a gente, não sabe, e não deixa. Então a gente precisa saber estabelecer limites nas nossas vidas. O Senhor, Ele nos chamou mulheres para ser submissas, mas às vezes
a palavra submissão, ela traz um peso ruim. E, na verdade, não é isso. A submissão não é você ficar quieta ou tirar a mão e não ligar, ou só abaixar a cabeça e não fazer nada. Mas é saber conversar, saber resolver algum problema, algum assunto como uma pessoa madura. Então, é você sentar e falar, olha, a gente precisa fazer isso, o que você acha? E aí, o homem, ele precisa estar muito bem alinhado com a vontade de Deus. Porque, mulherada, se o homem está alinhado com a vontade de Deus, a gente vai retrucar alguma coisa? É claro que não. Mas isso também, por isso que a gente não pode ter esse jugo desigual, sabe? De um tá firmado, o outro não. Aí, quando a autoridade da casa não está firmada em Deus, não vai dar certo. E aí toda a cadeia de autoridade, porque aí a mulher é autoridade nos filhos também, acaba indo por água abaixo. Então a gente precisa entender a posição que Deus nos colocou e fazer isso com excelência. Amém? E eu lembro muito disso, sobre essa questão de submissão da pastora Paloma. Ela era uma mulher muito submissa e eu achava engraçado que toda vez que ela queria fazer alguma coisa e o pastor Paulo dizia não para ela ia chorar lá para Deus, falar, Espírito Santo, vai lá, quebra esse coração de pedra, põe um coração de carne. Isso é agir com sabedoria, né? Isso eu aprendi desde pequena com ela, de ela sempre orar e pedir direção para Deus. E quando ela achava que a atitude, né, do marido não estava certa, ela ia e corria para Deus, porque ela sabia que Deus podia fazer todas as coisas. E isso a gente só consegue estando cheio do Espírito Santo de Deus. E isso eu digo para os homens também. Eu sei que é muito difícil ter submissão, às vezes, a uma autoridade civil ou alguma autoridade profissional dentro do trabalho, quando age de maneira que não coincide com a sua. É muito difícil. Por que é difícil? Porque essa palavra submissão traz um sentimento ruim para a gente, porque com a queda de Adão, o nosso orgulho foi lá em cima. Então, se você pegar uma pessoa muito orgulhosa e falar sobre submissão para ela, meu Deus do céu! E é por isso que a gente tem que estar quebrantado todos os dias. Porque a submissão só acontece com um coração quebrantado, com um coração humilde, para entender que toda autoridade é estabelecida por Deus e que nós, como cristãos, precisamos colocar isso em prática, ser os primeiros a ter essa posição. E eu sei que é difícil ser submisso, às vezes, ao marido que está dentro da igreja, e eu fico imaginando a dificuldade para ser submisso, por exemplo, a um marido que não é da igreja. E é por isso que, quando a gente fala de reino de Deus, todos nós, tanto pais como filhos, têm esse livre-arbítrio de pedir ao Espírito Santo que o reino dele seja estabelecido no nosso lar, e é isso que nós vamos clamar nesta noite. Que o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida, na nossa aliança que a gente tem no casamento, com os nossos filhos, e aonde quer que a gente estiver, que esse reino de paz, esse reino de justiça, esteja principalmente em nós, amém? E a carta não acaba só nas mulheres, né? Porque se a gente olhar bem para Efésios 5, do 21 ao 33, ele fala muito mais a respeito do homem do que da mulher. Porque naquela época, se a gente olhar hoje, né, e aí a gente fala sobre essa questão de machismo e feminismo, e a gente vê muitas bandeiras sendo levantadas referente ao posicionamento do homem. Quando a gente olha lá, há 2000 anos atrás, a posição do homem era de autoritarismo. Então, quando ele casava, ele não precisava estar apaixonado pela mulher dele. Muitas das vezes, ela era considerada como um objeto. E é por isso que, quando Paulo escreve essa carta, provavelmente causou muito escândalo naquela época. Porque imagina aqueles homens alfa, macho, né? Todo grosseiro, ouvindo que tem que amar a mulher como ele ama a si mesmo. Né? E quando a gente lê história mesmo na escola, ou assiste aqueles filmes, a gente vê o quanto os homens eram grosseiros, né? É ou não é, gente?
A gente fica aí reclamando dos nossos homens. Mas antigamente era pior. Então, a mulher, ela casava já sabendo sobre essa submissão. Então, havia agressão, ela era rejeitada. E tudo bem, naquela época, ninguém se contestava isso pela posição que o homem tinha. Então, Paulo diz para aqueles homens, né? Imagina o quanto que esses caras devem ter falado mal de Paulo. Porque Paulo fala, ei, você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E que amor é esse? Um amor sacrificial, um amor puro, um amor de paz, um amor que Jesus veio e preparou a igreja para Deus, purificou a igreja. E às vezes a gente vê homens aí, aqui dentro da igreja, e respeita todo mundo e é feliz com todo mundo aqui. Quando chega em casa, é outra pessoa. O respeito e o amor que tem aqui não tem com os da sua casa. Então, assim, é muito importante a gente vir aqui e servir a igreja com excelência, sim, mas a gente precisa servir muito mais a nossa família, que é o primeiro ministério que o Senhor nos deu. A gente pode vir aqui e ser amigo de todo mundo e abençoar a vida de todo mundo, mas o primeiro ministério que a gente tem que abençoar e fazer com excelência é dentro de casa, porque é ali que começa o reino de Deus. Então, Paulo, ele fala para aqueles homens, ei, ame a sua mulher como você ama a si mesmo, purifique ela. E tem até uma parte que ele fala que ela seja pura e perfeita, sem manchas e rugas. Então, homem, para de dar trabalho para a mulher, porque ela tem que apresentar para Jesus sem ruga de preocupação. Segura! Mas é um conjunto, né? Então, aqui no versículo fala que os dois precisam, sabe, um cuidar do outro. Nenhuma mulher vai ser insubmissa a um amor que seja igual ao de Jesus. Se nem a gente resiste a Jesus, como um amor desse a gente pode resistir? Mas, sabe, também é muito difícil quando a mulher fica encrencando toda vez com o homem. E às vezes a gente não dá liberdade para eles ser como tal. Então, precisa ter esse equilíbrio, precisa, né, essa garotada aí que vai casar, Andressa, Vitor, já vai aprendendo, o reino começa aí na aliança de vocês dois. É respeito, é amor. Então, gente, meu Deus, que hora é isso não? Tá dentro, hein? Eu vou te falar, Então, é muito importante que a gente coloque isso em prática. Eu sei que não é fácil, mas só é através do Espírito Santo que a gente tem esse controle. Só Ele para segurar a gente, segurar a nossa boca. Mas que vocês possam ter aprendido isso, sabe? Que a gente possa clamar neste momento pelo reino de Deus na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida. E que possamos se posicionar como tal. Existem momentos que a gente vai ter o papel de liderança, sim. Eu tenho papel de liderança aqui com o Ministério de Louvor. Mas quando eu estou num trabalho de mulher, eu tenho que me comportar como uma liderada diante da minha líder Silvana. Se eu estou fazendo um trabalho para a igreja, eu preciso me posicionar em submissão à minha autoridade, que são os meus pastores, ao CDL. Quando eu estou na minha casa, eu preciso e devo, em nome de Jesus, recebo essa bênção em ser submissa ao meu marido. E da mesma forma, pode ser que o homem não tenha um posicionamento aqui dentro da igreja de liderança, mas em casa você é líder. E você precisa se posicionar como tal, porque foi essa responsabilidade que Deus deu para você. Não jogue a rede e desista, é o seu posicionamento, essa bênção foi dada a você. Então eu preciso ter postura e alinhamento para poder manter a sua família debaixo da graça do Senhor. Isso é um dever seu como homem de Deus, como um homem da família. Pode ser que tenha mulheres aqui que têm esse papel de autoridade, às vezes por ser viúva, separada ou solteira. E se Deus deu essa autoridade para você, haja como tal. Você é base da sua família e o reino de Deus dentro da sua casa depende de você.
Sabe, quando os filhos eles olham para os pais e vê harmonia, eles não vão procurar nada lá fora, porque o reino de paz já está dentro do próprio lar. O marido ele não vai procurar outra coisa lá fora, porque o reino de amor já está estabelecido dentro do próprio lar. A mulher ela não vai procurar outra coisa lá fora, porque o reino de amor e de cuidado está dentro do próprio lar. É isso que o Senhor nos chama, para ser representantes deste reino, reinos de justiça, de amor e paz, e isso começa no nosso lar. Amém? O Espírito Santo falou com você, porque ele me deu um chicote hoje de manhã. Que nós possamos se levantar então e clamar ao Senhor. Que o reino dele seja estabelecido através de nós, na